Paz de Deus seja com todos. Então eu vou falar um pouco nesse vídeo. É um assunto bastante complexo, assim, não sei direito nem por onde começar. Seria sobre ter bons olhos. Eu vou passar um áudio que eu passei no WhatsApp para um amigo meu e daí depois eu vou tentar incrementar alguma coisinha. Então tá. Estou observando a lua aqui, não sei se aí no teu estado ela está assim também. Ela está 50% iluminada e outros 50% na escuridão, né? E outros 50% iluminada. E é mais ou menos assim, eu acho que é o cristão, né? Que ele está com o corpo corrompido pelo pecado, e não só o corpo, a mente, né? Mas tem aqueles 50% ali, digamos, ali que o Espírito Santo dá a luz, né? Que ilumina o homem, né? Aí dá alegria e tudo, né? Felicidade, bondade, paz, que é entendimento, né? Aí vamos dizer que mais ou menos o cristão seja assim, né? Com uma lua que está 50% iluminada e 50% na escuridão, né? E na questão da fé também é assim, né? Ao mesmo tempo que a pessoa pode acreditar, sabe? Acredita na Bíblia, né? Tem aqueles outros 50% que não acredita, né? 50% dela, né? E tem aqueles outros 50% que acredita, né? Ela fica naquele caso do pecado, né? Que corrompe, né? Aquelas sementes de dúvida, né? Que não diga nem que seja sementes de dúvida, assim, mas seja o processo natural, né? De dúvida, de medo, experimentado e introduzido na queda de Adão, né? Isso é bastante interessante, né? E mais ou menos por isso, sabe, a pessoa, sabe, vê um filme, uma novela, sabe, ela já sabe, né, que o cara vai sobreviver, né, que é uma coisa, né, mas mesmo assim ela fica ansiosa, sabe, né, mesmo assim ela fica com receio, né, por causa que justamente o cara disse que 50% da mente dela está eliminada, 50% está na escuridão, né, isso é uma coisa bastante interessante, né. E aí tem aquela passagem da Bíblia também que diz, né? Se teus olhos forem bons, né? Todo o teu corpo será luz. E se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Justamente por causa disso, que a pessoa está, né, nesse dualismo, né? Ela, ela tem que enxergar, sabe, a coisa, sabe, de um ponto, de um ângulo, assim, muito preciso, né? Porque senão é como ela estivesse vendo, mas não vendo ao mesmo tempo, né? Parece que o ponto cego diz que todo olho tem um ponto cego, né? Esse ponto cego, para mim, no meu ponto de vista, ele é mais amplo. Ele é... A pessoa às vezes enxerga com clareza, né, aquilo que vê na frente dos olhos e às vezes não enxerga, né? E aí isso depende de mil e um fatores, incluindo forças quânticas, né? Incluindo forças quânticas, que são aquelas geralmente não sentidas pelos cinco sentidos ou sentidas de uma maneira assim diferente, né? A coisa mais assim
mais devagar, né? Não é sentida rapidamente. E pensar assim, né, nessa analogia, né? Tô vendo a Lua 50-50, né? É mais ou menos assim, né, que eu também tô me sentindo sempre, né? É assim que eu tô me sentindo sempre, né? Parece que é como se estivesse vendo um filme, né? Que eu já tivesse assistido, né? Uma novela que eu já tivesse assistido e ainda ficasse, vamos dizer, aquela apreensão, né? Ansiedade numa cena de perigo, né? Mais ou menos assim que é, né? Isto é bem engraçado, né? E, graças a Deus que eu percebi isso aí, sabe? Tu vê, né? Como eu consigo às vezes analisar assim as coisas, né? Em uma profundidade assim, extrair petróleo, né? Praticamente. Ou no fundo mesmo, né? Eu escavando, né? Tenho olhos de águia, digamos assim, né? Consigo ver de longe, às vezes, uma coisa bastante interessante, né? E tu sabe que eu até tô mais calmo, eu tava um pouco, sabe, ansioso, sabe, né? Mas aí eu vi, sabe, né, esse lado aí, sabe, né? Essa coisa, né? 50-50, né? O dualismo do 50-50. E, sabe, até que eu me acalmou, sabe, né? Porque eu tava notando que eu tava vendo desde ontem, mais ou menos, eu tô vendo muita coisa assim, lado negativo, né? Tava vendo, sabe, muita coisa ruim, né, que eu já passei na vida, né? Lembrando de muita coisa ruim que eu já passei na vida, sabe? E daí agora eu olhei isso aí, sabe, né? E graças a Deus, né, isso me deu um bastante alívio, sabe, né? De ver a Lua 50-50, né? Ah, que coisa interessante, né? Então vamos ficar firme, né? Tentar olhar, sabe, pro lado claro da nossa mente, né? Pro lado da fé, né? E não olhar para aquele lado escuro, né? E o lado escuro é escuro, né? Não tem luz ali, né? É só dúvida, medo, tristeza, né? Ansiedade, né? E o lado da luz, né? É o de paz, é o de harmonia, né? É o de certeza, é de comprovação, sabe? Libertação, né? Isso é muito interessante, né? Ficar olhando para esse lado, né? Eu, sabe, sempre eu li a Bíblia, né? Pesquisava uma coisa na internet, sempre eu estava procurando ver aquela luz, aquela coisa, sabe, que os outros não tinham visto ainda, sabe? Ou tinham visto, mas pouca gente tinha visto, né? Que já até eu lembrava, né, que às vezes eu já olhei um filme, né? Que era o John Travolta, acho que era Swordfish, era o nome do filme. Que o cara falava, né, que o mágico fazia com ilusionismo esconder um elefante branco, né, no meio da sala, né. Isso é um filme bastante interessante, né. É um filme de ação e suspense, né. Um dos melhores filmes que eu já olhei, né. E
E às vezes as coisas são tão óbvias, né? Que pouca gente repara, né? Pouca gente... Muita gente já leu aquele, por exemplo, 120 jubileus, né? 120 anos, né? Aí passou por cima, não pesquisou a fundo, né? Já leu da geração da figueira, né? Muitas vezes e não sabe o que é essa geração da figueira, né? A profecia de Oséias, que nos terceiros dias da vida era só fazer o cálculo, né, da crucificação de Jesus, né? Tirar 7 anos do Apocalipse, né? E pouca gente fez isso, né? Porque não estava olhando pro lado da luz, né? Estava olhando pro lado... Não estava vendo, sabe? Não estava com aquela iluminação, né? Do Espírito Santo, né? Aquela luz do Espírito Santo, né? Que é a luz que eu sempre procuro ver, né? Mas então tá, fica com Deus. Tchau, tchau, shalom, shalom. Então esse foi o áudio que eu passei. Essa coisa, né, que eu reparei, né? Interessante, né? Tinha saído do banho, né? Tava caminhando um pouco na varanda, né? Daí eu vi a lua crescente, 50% iluminada, né? E 50% na escuridão, né? Aí eu pude perceber, eu fiz ligações, né? Que as pessoas também são assim, parece que elas têm 50% da mente iluminada, né? E outros 50% não, né? Fazendo de modo que ela veja um filme, uma novela, e mesmo sendo um filme, uma novela que ela já tenha visto, né? Ou ela sabe da história, né? Como uma história bíblica, por exemplo, ela sabe que aquele personagem ele vai sobreviver, mas mesmo assim ela fica ansiosa, apreensiva com a cena de perigo, por causa que a mente sabe, todo ser humano tá corrompido no mínimo 50%, de modo que ele não consiga enxergar é, coisas assim óbvias, né? E isso parece ser um assunto assim bastante complexo, mas ele também é simples. Ao mesmo tempo que é complexo, ao mesmo tempo é simples, é um emaranhado, sabe, de coisas, né? É como aquela leitura daquele computador quântico que fizeram. Ele enxerga o um e o 2, mas às vezes o 1 e o 2 é também é, 1 e o 2 ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa assim que é difícil e é fácil ao mesmo tempo, né? É uma coisa que é difícil e é fácil ao mesmo tempo, né? E a passagem da Bíblia que eu acho que fala mais a respeito disso, né, que é se os teus olhos forem bons, né, que se a pessoa olhar para esse com a graça, com a ajuda da graça do Espírito Santo também, né, e tudo, olhar para esse lado, vamos dizer, positivo, esse 50% positivo, que ela está iluminada ainda, né, ela vai, todo o corpo dela vai ser luz, mas se ela olhar para o lado negativo, que é aquele lado da escuridão, né, que é o lado que não tem luz, né? Aquele lado corrompido pelo pecado, né? De Adão e Eva, né? Ela não vai conseguir enxergar e não vai conseguir ter fé, sabe, né? E, e assim acho que é para tudo, assim, né? É uma coisa assim bastante complexa, né? É um pouco mais do que enxergar o lado positivo das coisas, né? Alguns falam coping, né? Mas é um pouco mais que coping, é um pouco mais que enxergar o lado positivo. É enxergar o lado positivo e ficar nadando no lado positivo, né? É não ficar, sabe, imerso, digamos assim. Uma imersão profunda nesses 50% de lado positivo, digamos assim, né? E E é uma coisa assim bastante complexa, né? Porque
Até assim, uma outra coisa que me dá uma válvula de escape, né? Eu penso, bah, mas que coisa ruim que aconteceu, né? Que acidente ruim, uma coisa assim, né, que aconteceu, né? Mas aí eu penso, né, que se Deus não tivesse evitado algumas coisas, poderia ter sido mil e uma vezes pior, mil e uma vezes pior, né? Então, uh, isto é uma coisa que está me dando consolo bastante, né? E agora outra coisa que está me dando bastante ânimo e consolo é essa coisa de, dada que eu vi a lua 50% iluminada, né? A lua crescente, né? Que ela tá 50% dela com a luz refletindo a luz do sol e outros 50% na escuridão, né? E assim ela funciona também a mente humana, né? Isso me deu uma... Talvez até a mente dos animais seja assim, né? E que bom vai ser quando a gente vai ter o corpo transformado, né? Na ressurreição, né? Vai ser todo o corpo de luz, né? Vai ser todo um corpo que só vai ter esse, vamos dizer, praticamente esse 50% de lado positivo, né? E vai ser infinito praticamente, né? Esse lado positivo, né? Que agora tão difícil assim de compreender, assim, tão difícil de assimilar, né? E a gente tem que, eu acho que, responder positivamente também para as coisas que nos cercam, né? Não ser NPC, né? E o NPC, a principal característica dele é que ele não reage a estímulos, né? Ele tá como se fosse morto, né? Ele não reage a estímulos, né? Ele, quando vai botar a máscara, ele não abaixa nem no nariz para poder respirar, né? Ele tá sufocando, mas é uma coisa que nem nota, né? Porque imagina, né? Se o cara não obedece nem aquele mecanismo de puxar o ar, né? De respirar plenamente, né? Qual é a vontade do Espírito Santo, né? Que ele vai obedecer na vida dele, né? A não ser se apareceu um anjo com uma espada na frente dele, aí talvez ele obedeça, né? Mas fora isso, sabe? Não tem como, né? E isso é uma coisa muito interessante, né? Que Deus está proporcionando às pessoas, muitos sábios, perceber isso aí no final dos tempos, né? E um dos segredos da sabedoria é não ficar exaltado, porque no momento que se fica exaltado não se consegue perceber aquelas coisas simples, e naquelas coisas simples é que moram os detalhes. E onde está morando os detalhes, Deus também está habitando, né? Diz que o diabo mora nos detalhes, mas Deus também mora nos detalhes, né? Isso é uma coisa bastante interessante, né? Que eu tenho, que eu tenho, que eu tenho visto, né? E eu gosto sempre de, se eu puder compartilhar, né? Uma coisa que eu descobri, uma coisa interessante que eu descubro, né? Eu sempre tive essa vontade de compartilhar, né? E não guardar pra mim, né? De guardar só pra mim, né? Se é uma coisa que teoricamente é como conhecimento, né? O conhecimento de coisas boas, né? É uma coisa que teoricamente deveria ser de graça, né? Só que tudo tem um preço, né? Só que a pessoa expõe às vezes o conhecimento raro de graça, né? E mas a outra não quer pagar aquele custo de ter aquela paciência para ouvir, né? Não quer, sabe,
esperar o filé mignon ficar pronto, né? Que é só, sabe, experimentar já as coisas de primeira, né? E não é de primeira que as coisas funcionam às vezes. É todo um incremento, que nem uma novela. Eles não mostram, sabe, aquela parte filé mignon primeiro, né? Eles fazem todo um emaranhado, né? Um novelo, né? Que isso acaba dando mais sabor e mais graça pro filé mignon. Por causa disso tem tanta, vamos dizer, tanto milho, tanta linguiça, tanto milho, né? Para acabar dando uma maior graça para coisa realmente interessante, né? E assim eu acho que é para tudo na vida, né? É tudo tipo uma preparação também para o futuro, né? Pro como vai ser na eternidade, né? E na questão agora também que eu falo muito, né? Do Apocalipse, né? Dos 7 anos do Apocalipse, né? Do que fala Oséias 6:2, né? Que o terceiro dia nos dará a vida, né? Da geração da figueira, né? Isso tudo são elementos, né? É, elementos assim para, como é que eu vou dizer? Pra gente ter fé, né? Pra gente conseguir. É uma coisa que estava meio que óbvio na Bíblia, mas a pessoa tinha que ler com atenção e aí fazer algumas continhas, né? E teria que ter uma atenção, né? Não ficar só repetindo que ninguém sabe o dia, né? A hora, né? Como se o outro fosse ignorante, né? Como se o outro fosse ignorante, né? E E aí, disse que poderia que ninguém sabe o dia nem a hora, isso poderia se referir aos 7 anos do Apocalipse, né? O começo dos 7 anos do Apocalipse, como também os 7 anos finais do Apocalipse, né? E a gente não sabe que dia da hora que Jesus estava falando a princípio, né? Mas ninguém está dizendo o dia, né, a hora. A gente está falando que um ano provável, o limite é esse ano de 2022 ou o ano de 2023, né? Para tudo se encaixar. E isto é uma coisa bastante negligenciada, que é pouco vista, né? Isso também são as coisas assim, eu acho que tudo é meio que escondido, meio camuflado, assim, para não ser tipo assim, como é que eu vou dizer? Para não ser que Deus assim camuflou, escondeu, não que Deus tenha camuflado, mas Deus tipo dificultou um pouco, né, o conhecimento para por diversos motivos, né? Um dos motivos seria as coisas, né, terem mais sabor quando elas são alcançadas com um pouco mais de dificuldade, né? E não só isso, mas também com uma série de outros motivos, né? Que eu não saberia agora nem falar qual, né? Porque também não sou um robô, né? Não vou lembrar de tudo, né? Mas eu acho que o áudio ficou bom, ficou um áudio bastante interessante, de 24 minutos, né? É um áudio que valeu a pena, né? Espero que tenha conseguido explicar o que eu queria explicar mais ou menos de uma maneira razoável, né? E
Então, no mais era isso. Daí, então, não sei qual título eu vou dar. Depois eu tenho que pensar qual o título que eu vou dar. Mas então tá, um grande abraço, shalom, shalom.